Amém, graça e paz do Senhor Jesus, aleluia. Quem está feliz com Jesus, amém, glória a Deus. Jesus é o motivo da nossa alegria, amém, glória meu Senhor, que bênção, uma bênção, irmão, receber vocês aqui, uma bênção nós cultuarmos ao Senhor juntos, aleluia. Irmãos, queria passar alguns recados. Esse mês nós temos algumas atividades na nossa igreja, né? Você já está cansado de escutar eu falar, mas sempre é bom a gente, né, falar para que você possa memorizar, amém? Então agora no próximo final de semana, irmãos, no próximo sábado, nós teremos aqui na igreja, nós teremos o nosso jantar dos namorados, né, do jantar dos casais, amém? Então, tem vagas ainda, né, se você deseja, né, participar, você pode fazer sua inscrição lá no balcão de informações, pode procurar ali o pessoal da equipe, que eles vão te orientar, amém? Então, no dia 10 agora, o custo é de R$100 por casal, as vagas são limitadas, as inscrições estão sendo feitas até o dia 6, tá? Então, corre, porque senão você vai ficar de fora. Hoje já é dia 4, né? Amém? Então não deixe para a última hora, porque pode ser que não tenha mais vagas. No dia 16 e dia 17 do mês agora de junho, nós teremos aqui na igreja a edição do Retiro de Integração para as mulheres, tá? Então, Retiro de Integração para as mulheres, dia 16 e dia 17, o dos homens no próximo final de semana seguinte, né? No dia 23 e no dia 24, tá? Então, você que deseja participar, puxa, pastor, eu quero participar, eu quero fazer parte da família Alcance, né? Você pode estar depois ali no balcão de informações tirando suas dúvidas. É um tempo especial para você que deseja integrar, né, junto conosco, estar junto conosco, né? É necessário passar pelo retiro de integração, amém? Então, você pode e deve fazer a sua inscrição também para esse retiro. O custo é de R$130, 130, né? R$130 para quem quer participar e 65 para aqueles que vão servir, trabalhar, né? Amém? Irmãos, nós vamos ter agora, deixa eu pegar aqui, no dia 7 e 8 de julho, na Alcance de Pinhais, nós vamos ter, né, a conferência Aliançadas para as Mulheres, tá? Então, o tema é descanso. Então, aqui, as inscrições, você mulher que deseja fazer as inscrições, você pode fazer as inscrições pela internet, tá? Né, no site da Alcance de Pinhais. Então, faça a inscrição. O endereço que está aqui atrás é alcancepinhais.com.br. Tem os valores certinhos já. A Daiane está vendo os valores ali do primeiro lote, tá? Então vai ter, né? Aqui vai ser um tempo abençoado no dia 7 e 8 de julho. Primeiro lote é R$60, tá? Então não deixe, senão conforme vai chegando próximo, né, os lotes vão mudando e vai mudando o valor também. Então, agora, aqui, no dia 7 e 8 de julho. Amém, mulheres? Amém, glória a Deus. Em julho também, irmãos, já adiantando, nós temos o nosso aniversário, né? Alcance Piraquara, 13 anos. Né? Nós estamos já bolando, preparando algo, né, especial. Tá? Então, logo a gente vai passar ali as datas certinho e tudo mais. Na verdade, nós tínhamos a data, mas nós estamos ainda ajustando com os preletores, então pode ser que a gente mude, por isso não foi divulgado ainda, amém? Então já coloca na sua agenda em julho, né, nosso aniversário, glória a Deus. No dia 28 de junho, irmão, né, nós vamos ter aqui na igreja, né, a audição para o louvor. Você que deseja fazer parte do louvor, tá? Esse primeiro momento, essa audição vai servir para avaliar a sua técnica, amém? Tá? Então, a técnica, você que toca um instrumento, você que canta, né? Você que deseja fazer parte do louvor, da equipe de louvor,
né? Você pode fazer sua inscrição com o Ronaldo, ou ali no balcão de informações também pode tirar as dúvidas, tá? Tem o contato aqui também, amém? Então, você que tem o dom, né, deseja fazer parte do louvor, né, você pode depois também participar dessa audição para fazer aí, estar conosco, nos abençoando também, amém? Glória a Deus. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Você que nos visita, levanta sua mão. Glória a Deus, ali ao fundo, ali. Uma salva de palmas a esses irmãos. Você pode levantar mais um pouquinho sua mão, a equipe do acolhimento aqui, dos voluntários, vai te entregar ali uma caneta. Você vai assinar uma fichinha. É um prazer para nós recebê-los aqui. No final, você devolve essa fichinha assinada e você retira o presente. Tem um presente para a sua vida ali. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós queríamos chamar aqui uma família muito preciosa, que é a família Espolador, né? Fernando e a Muriel. Não quer? Eu falei certo, né? Acho. Oi? Depois eu falo. Vamos lá, então? Essa família, irmãos, tem nos abençoado já faz muitos anos, né? Então, a família Fernandão, Muriel, já estiveram conosco, né? Lá no tempo, lá no primeiro tempo, no primeiro não, né? No segundo tempo, né? E aqui nós queremos abençoar a vida deles, porque eles estão se mudando, né, para a Itália, né? Então, o Fernando e a Muriel são um casal precioso, né? Seus filhos, tanto nos abençoaram, o Fernando várias, né? No louvor aqui já, os irmãos já conhecem. E nós queremos agora honrar a vida deles aqui e liberar eles, né? Abençoar eles para essa nova estação na vida deles, né? Vão estar lá, né? Abençoando, né? Em outro continente agora, vão estar lá servindo também, né? Então já estão indo já com uma igreja já que eles já vão estar congregando, né? Então essa é uma coisa muito importante que a gente vê, irmãos. É quando a pessoa, né, ou a família, ela se prepara para uma viagem, né, para estar num lugar, mas ela já pensa lá na igreja que ela vai congregar, né? Ela já pensa no lugar onde ela vai estar ali e, né, eles vão estar lá junto com uma igreja séria, né, que tem nos abençoado aqui também. E eu queria que você agora pudesse estender suas mãos aqui. Vamos orar, abençoando eles, né, por tudo que eles fizeram por nós, nos abençoaram demais, e agora nessa nova estação. Pai, nós abençoamos, Senhor Jesus, a vida dessa família, Senhor. Ó Deus, nós liberamos, Senhor, ó Deus, tudo que o Senhor tem para a vida deles agora nessa nova fase, nessa nova estação, Senhor. Que eles possam, Pai, voar voos mais altos, Senhor. Que eles possam, Pai, servir o Senhor com toda a autoridade e ousadia que o Senhor deu ao coração deles. Pai, abençoa eles, Pai, ó Deus, no lugar onde eles vão estar, abençoa, Pai, ó Deus, aquela cidade, abençoa, Pai, aquela nação, Senhor, que o Fernando, a Muriel e seus filhos possam ser um instrumento do Senhor, Pai, naquela terra, Deus. Pai, usa-os, Pai, como instrumentos, Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor Jesus, declaramos como igreja, Pai, ó Deus, o quanto nós somos, Pai, fomos abençoados através da vida deles e temos convicção, Pai, que agora o Senhor está levando eles para um nível, para abençoar outras vidas, Senhor, outras famílias, Deus. Usa-os, Pai, como instrumento, Pai. Para a glória do Senhor nós oramos, abençoamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Quer falar alguma coisa, Fernandão? Queria agradecer aos irmãos aí, a paciência, as brincadeiras com o Jackson. Agradecer por tudo, né? São praticamente quase 10 anos, né, que a gente, entre indas e vindas ali para Pinhais e voltas, e pedir perdão para algum irmão, se alguma vez a gente possa ter chateado, né? E sempre que a gente estiver por aqui, a gente vai visitar, que aqui vai ser sempre a nossa casa. Uma salva de palmas a Jesus pela vida deles. Muriel? Não? Glória a Deus. É Nápoles, né? É Nápoles, né, Fernando? Nápoles, ó.
Então, aí, quando você quiser ir para a Itália, irmão, já tem uma casa para você se hospedar lá, né? Lá em Nápoles. Glória a Deus. Queria liberar as crianças já para o seu culto. Amém. Glória a Jesus. Hoje é um momento especial, porque nós celebramos a ceia do Senhor também, tempo especial. Então depois nós teremos esse momento de celebrarmos a ceia, amém? Queria que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 112. Salmos 112. Irmãos, nós vamos, depois aqueles voluntários que vão ajudar no jantar dos casais, depois tem uma reunião, amém? Então você não saia sem passar por essa reunião, você que vai ajudar. Salmo 112, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Aqui na versão da NAA, o título que é dado a esse salmo, talvez na sua versão seja um pouco diferente, mas diz assim: a felicidade de quem teme a Deus. E o salmista começa falando, versículo 1, aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar. Pai, nós oramos agora, Senhor, pelo Teu agir, Senhor, na nossa mente agora. Deus, eu oro em nome de Jesus, que nós possamos ser levados agora a um nível, Pai, de compreensão, ó Deus, de entendimento daquilo que o Senhor deseja para a sua igreja, Pai. Deus, eu oro em nome de Jesus, que todas as vozes contrárias, Pai, à Tua vontade, se calem agora. Deus, eu oro, Pai, que a voz do Espírito Santo possa entrar no nosso coração, possa fazer morada, Senhor. Ó Deus, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por isso pedimos, Espírito Santo, tenha total liberdade em nosso ser, tenha total liberdade em nosso meio, faz a sua obra, Senhor. Nós não queremos ser um atrapalho, Pai, mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, de uma forma sobrenatural aqui nesse lugar. Oramos em nome de Jesus. O salmista está falando aqui de alguém ou de uma pessoa, né, que é feliz porque teme ao Senhor. Bem-aventurado, né, ou feliz é aquele que teme o Senhor e tem prazer. E não é só prazer, o salmista fala aqui, tem grande prazer nos seus mandamentos. Uma pessoa que
é feliz porque teme o Senhor e tem prazer nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor. Verso 2, o salmista fala que a descendência dessa pessoa será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Aqui, o que o salmista está falando é que não só aquilo que ele está vivendo vai ser abençoado, mas a geração, aquilo que vem depois, né, o futuro, vai ser abençoado. Na casa desse homem bem-aventurado, a prosperidade e riqueza, e a justiça de Deus permanece para sempre. O texto aqui então continua falando sobre, né, essa pessoa bem-aventurada. E o que eu queria falar hoje é que essa pessoa, né, é uma pessoa, né, ou é alguém que deixou uma herança de legado. Sabe, irmãos, a definição de legado é algo que fica para a posteridade após o fim das nossas vidas, sejam obras materiais ou não. Basicamente define o que seremos lembrados pela nossa história. Eu queria falar sobre isso hoje, sobre legado, o que nós estamos construindo, para que, né, nós possamos ser lembrados, para que nós possamos ser vistos, ou para que as gerações futuras possam caminhar. O que você tem construído para a sua posteridade? Porque, irmãos, nós vemos pessoas que vivem uma vida totalmente sem sentido, pessoas que passam, e nós vamos ver sobre isso na palavra, né? Passam e não deixam nada, não deixam uma vírgula, enquanto há outros, irmãos, que deixam um legado, história, que aquilo que ela fez, aquela história, aquilo que foi feito, perdurou para outras gerações, durou, avançou, ficou gravado. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você tenha na sua família, né, alguém que deixou um legado para você. E o legado não quer dizer, como nós falamos, como eu disse agora, com relação a bens materiais, irmãos, porque isso vai-se embora, não é verdade? Mas o legado é uma história. Olha, né, meu pai, o meu avô me deu um caráter, me ensinou o que é correto, né, uma história, me ensinou a palavra, me mostrou Jesus, deixou um legado para mim, para a minha família. William James diz assim, que a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. Quer investir na sua vida, irmão? É muito bom você investir financeiramente, é muito bom você se preparar, é muito bom. Mas aqui nós vemos um homem falando que a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. O que você tem deixado para o futuro? O que você tem deixado para os seus filhos de herança? E como eu disse, não estou falando financeiramente, porque obviamente, né, a gente precisa se preparar, mas espiritualmente, qual legado você está deixando? Como você vai ser lembrado quando você fechar os olhos? Essa mensagem eu tinha preparado ela para a semana passada. Eu preparei, na verdade, ela enquanto no final de semana que o nosso irmão Dirceu, né, faleceu. E eu pude falar isso, né, quando nós falamos no funeral do Dirceu, algo veio no meu coração com relação a legado, deixar uma história, a ser lembrado por algo bom. Nós podemos ver pessoas, e eu falando do Dirceu, né, pessoas, vendo um homem que sua família estava toda reunida, que deixou um legado, né?
Nós aqui, quantos aqui são frutos, né, do que o Dirceu, nosso irmão, né, deixou? Legado, uma história. Somos perfeitos? Não somos perfeitos, irmão. Nós temos nossos erros, nossas falhas. Mas, quando a gente olha, essa pessoa deixou um legado, a pessoa deixou algo, essa pessoa me apresentou Jesus, caráter, uma pessoa, né, que tinha um caráter, que tinha, né, algo que podia me acrescentar. Isso precisa trazer em nós, irmãos, sabe, um senso de entendimento. Porque existem pessoas, como eu disse, passam por essa vida e não deixam nada. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Um rei que tinha todas as qualidades e todas as condições para ser um grande homem de Deus, porque vinha de uma linhagem que tinha, né, feitos e tinha já uma história. Mas a Bíblia fala sobre esse rei, lá, 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, diz assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Um homem que teve a oportunidade de deixar um legado, que teve a oportunidade de fazer a diferença, que tinha condições de ser um homem bem lembrado. A Bíblia diz que esse homem foi-se sem deixar saudades. Forte, né, irmão? Você imagina, né, no seu funeral, alguém falando isso, né? Ele se foi e não deixou saudade. Existem pessoas, irmãos, que se vão e não deixam nenhuma saudade, porque não deixaram legado nenhum. Não deixaram nada para a posteridade, a não ser problema. Quando nós vamos para o contexto contrário, em contrapartida nós vemos um outro homem, né, um outro rei, no qual a Bíblia sempre lembra ele como um homem que deixou um grande legado. E eu queria ler 3 textos com você, só para a gente, né, deixar aqui. 1 Reis, capítulo 3, verso 14. 1 Reis 3, 14, diz assim: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. O Senhor está falando a Salomão: olha, se você andar como andou seu pai, como Davi, seu pai, como ele fez, como a história dele, como o legado dele, eu prolongarei os seus dias. Abias, neto de Salomão, 1 Reis, capítulo 15, verso 3, diz assim: Abiás andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, o seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mais uma vez, o Senhor falando que Abias, no caso, neto de Salomão, não foi fiel, como foi fiel Davi. Mais uma vez, Davi é lembrado como um homem que deixou legado. 1 Reis, capítulo 15, verso 11, Asa
fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Agora, Asa não foi filho de Davi, mas o legado de Davi atravessou gerações, ao ponto do Senhor olhar: olha, Asa, você fez o que era reto a mim, ao Senhor, como Davi, lá atrás, legado. Agora, 2 Reis, capítulo 14, verso 3, fala sobre um outro rei, rei Amazias, 9º rei de Judá. Pelo menos uns 120 anos depois de Davi. E a Bíblia diz assim, 2 Reis, capítulo 14, verso 3, Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo o que o seu pai Joás havia feito. 120 anos depois, o legado de Davi ainda falava ao coração desses homens. Entenda, irmãos, legado, eles duram, perduram, passam gerações. A minha pergunta é: o que você tem construído para a sua vida posteriormente? Qual legado você tem construído? O que você tem deixado? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos construir um legado. E como construímos um legado? Eu queria falar sobre isso, sobre construir um legado. Todos os que têm um legado resolveram em algum momento da vida adiar suas gratificações. Irmão, construir um legado significa você adiar as suas gratificações. O que é isso, pastor? Construir um legado às vezes é dolorido. Um legado, uma história, ela é escrita por sacrifícios. Sacrifícios. E os seus sacrifícios, eles revelam as suas prioridades. Aquilo que nós se sacrificamos, eles vão revelar aquilo que nós temos como prioridade. Se é meu trabalho, se eu me sacrifico no meu trabalho, a minha prioridade é meu trabalho. Agora, se eu me sacrifico pela família, obviamente, a prioridade é a minha família. E sabe, irmãos, muitas vezes nós temos se sacrificado por coisas que não valem a pena se sacrificar. Por uma vida com Deus, pela sua salvação. Qual sacrifício você tem feito? Pela perseverança na fé. Como eu costumo falar, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. É necessário uma perseverança pela salvação. É necessário, sabe, eu perseverar, eu me manter fiel. É necessário eu me manter firme para buscar a minha salvação. Ainda que a salvação é de graça, o Senhor nos deu, né? Mas eu preciso, sabe, me manter por aquilo que vale a pena. Muitas vezes, irmãos, a gente tem deixado o que é importante em segundo plano e buscado as coisas que não valem a pena. E um legado, ele é escrito com sacrifícios. Ao se engajar em sacrifícios, nossos antepassados começaram a expressar aquilo que seria considerado uma proposição, o que pode ser representado na seguinte forma: que algo melhor pode ser obtido no futuro, ao se abrir mão de algo de valor presente.
que algo melhor pode ser obtido no futuro? Naquilo que eu abro mão hoje, né, do valor presente. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 35. Eu já li esse versículo algumas vezes, porque é um versículo que eu amo. Hebreus 11, 35 fala sobre homens e mulheres que resolveram adiar a sua gratificação. O texto diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não tiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, e para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, construir um legado envolve sacrifício por aquilo que a gente ama, pela sua família talvez, envolve sacrifício. Sabe, quando nós se vemos de frente com a morte, né? Um adversário que já foi vencido na cruz do Calvário, mas ainda assim, irmãos, a gente é humano, a gente começa a avaliar a nossa vida, né? Não sei se você é assim, mas comigo, todas as vezes que, né, a gente foi num velório ou algo, você começa a avaliar a sua vida. Você começa a ver, puxa, realmente não vale a pena eu fazer o que eu faço. Não vale a pena eu perder tempo com isso, com aquilo. Não é verdade? A gente não faz essas avaliações? Puxa, eu preciso voltar, né, a fazer tal coisa, eu preciso voltar a buscar a Deus, eu preciso voltar, né, a me deleitar naquilo que é eterno. A minha pergunta é: o que você tem vivido? Qual propósito você tem vivido? Você tem vivido por aquilo que é eterno? Ou por aquilo que é passageiro? Como eu disse, irmãos, às vezes nós se sacrificamos no trabalho para viver aqui essa vida de 80, 90, alguns um pouquinho mais, e não nos preparamos para nada para o nosso futuro na eternidade. Irmãos, todos nós teremos uma eternidade. Amém ou não? Todos nós teremos uma eternidade. Agora, qual eternidade? Todos nós um dia prestaremos conta para Deus. Todos nós um dia, né, estaremos diante do Senhor. E o Senhor vai perguntar o que nós fizemos com o dom que Ele nos deu. O que nós fizemos? Então viva, irmãos, construa um legado. Se necessário, irmão, adie a gratificação que você tem para receber, para escrever uma história na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja, dos seus irmãos, na vida do seu cônjuge, do seu ministério. Sabe, chega uma hora, irmão, que você precisa fazer uma avaliação
puxa, eu vou continuar vivendo essa vida abaixo da média. É isso mesmo que Deus preparou para mim? É me alimentar, né, uma vez na semana do espiritual, né? Eu venho na igreja uma vez na semana, mas durante a semana eu estou longe da comunhão com Deus. Será que é isso mesmo que Deus tem para você e para nós? Será que é isso que Deus planejou? Será que era isso que Deus, quando estava te formando? A Bíblia diz em Efésios 1:4 que fomos eleitos nele antes da formação do mundo. Será que era isso mesmo que Deus tinha preparado para você? Antes do mundo ser formado, olha, meu filho vai me buscar. Só uma vez na semana. Durante a semana, o resto da semana, ele não quer nem saber de mim. Será que é isso mesmo? Porque muitas vezes a gente vive nisso, irmão. Nós buscamos o Senhor, né? Estamos aqui, somos abençoados, o Espírito Santo vem, a gente sente, né? Mas o que eu vou fazer na segunda-feira? A igreja de domingo, e a igreja de segunda, de terça, de quarta. O crente que só está na igreja no domingo, mas nos outros dias está longe de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Grande prazer. Porque essa pessoa está escrevendo uma história, está deixando um legado. Quando a gente vai para os heróis da fé, ali que nós lemos, Hebreus 11, nós vemos homens e mulheres que deixaram um legado, que estão sendo escritos até hoje, irmão. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos homens e mulheres de Deus, né, que o legado deles ultrapassou milhares de anos. E hoje nós estamos aqui, sendo alimentados, porque homens e mulheres de Deus resolveram adiar as suas gratificações, em pró de algo maior. E às vezes nós não queremos nem orar de madrugada. Para o que você tem vivido. Eu quero trazer no seu coração hoje, sabe, que você comece a pensar, fazer uma análise, sabe, comece a analisar, puxa, será que é isso que Deus tem para a minha vida? Será que é isso mesmo? Que Deus me chamou, me comissionou, me salvou, me tirou do lamaçal do pecado? Será que é para isso? Para viver assim? Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um aqui, irmão. O que você deveria estar fazendo que você abriu mão? A gente fala de ministério da igreja, né? A gente fala, mas assim, o que Deus te chamou que você jogou para escanteio? Eu tenho convicção que o Fernando e a Muriel vão ser bênção lá na Itália. Eles vão ser usados por Deus de uma maneira sobrenatural. Tenho convicção disso, porque Deus os chamou. Agora, Deus nos chama a todos. Há um chamado universal para todos os homens e mulheres. E o que você tem feito com aquilo que Deus te chamou? Sabe, irmãos, a gente acha, puxa, mas eu não quero ser pastor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas Deus te chamou para quê? Para qual chamado? Há um chamado universal para todos os homens. Há uma comissão, um comissionamento que o Senhor nos chamou para ir todos
em todos os lugares e pregar o evangelho a toda criatura. Talvez, irmão, Deus não te chamou para um cargo eclesiástico, para você ser um pastor, mas Deus te chamou para ser um discípulo dele. Eu tenho convicção, certeza disso. Deus te chamou para ser um instrumento dele, no seu trabalho, ser alguém que honra o Senhor lá. Deus te chamou para ser um empresário, talvez alguém que avance, né, que abençoe o avanço do reino de Deus. Deus te chamou para ser evangelista, para falar de Jesus. A gente acha, não, eu não tenho condições de tocar um instrumento, então não é, não, mas irmão, entenda que Deus te chamou para algo, seja você falar de Jesus, principalmente seja você viver Jesus. Como eu costumo falar, né, uma história que eu escutei, o homem que ganhou Billy Graham, só ganhou Billy Graham na vida dele para Jesus. Pensa, um homem, ele tinha uma coisa para fazer, ganhar Billy Graham para Jesus. Ele fez. Quantas milhões de almas se converteram através de Billy Graham? Talvez Deus te chamou para você ser um instrumento dele na sua família, para você deixar um legado. Olha, eu conheci, né, meu avô, eu conheci meu pai, minha mãe, meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus, me ensinou caráter, princípio, me ensinou, né, a amar o próximo, me ensinou, né, a dar valor, me ensinou a ser um trabalhador honesto. Caráter, irmão, caráter não se compra, porque nós temos muita gente cheia de dinheiro aí que não tem caráter. Faça o que é significativo e não o que é conveniente. Sabe, irmãos, construindo um legado, faça o que é significativo e não o que é conveniente. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui chamada Conivência por Conveniência. Sobre você, puxa, é mais fácil eu não me meter. Não é verdade? Esse problema, essa situação, né? É mais fácil. Mas Deus te chamou para isso? Não, né? O que tem valor na sua vida? O que é significativo para você? O Evangelho vale tudo para nós. Não é verdade? Jesus vale tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos. Jesus é significativo. Agora, às vezes, porque nós queremos um caminho mais fácil, né? Vou fazer o que é conveniente mesmo, todo mundo faz, todo mundo, né, faz dessa forma, é mais fácil. Por que me posicionar? Por que gastar tempo? Por que gastar energia com aquilo que é correto, se eu posso fazer, andar conforme a maré anda? Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, você e eu somos tentados a andar conforme os padrões do mundo, mas Deus não nos chamou para andar no padrão do mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz, não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde. Existe um molde perfeito para você, ele não é desse mundo, ele é de Jesus. O padrão é o padrão do reino de Deus. O padrão é o padrão dos céus para a sua vida. Esse é o padrão. Uma vez eu e a Daiane fomos comprar um carro, né, e o rapaz, né, eu já contei essa história aqui, ele falou, vamos colocar na tua ficha tal coisa, que você ganha tanto. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não, mas todo mundo faz. Não, mas nós não somos todo mundo. Aprendi com a minha mãe essa. Você não é todo mundo. É uma oportunidade. Satanás coloca ali uma bandeja para você aqui, ó. É isso que você vai se alimentar?
Está aqui o banquete. Você se alimenta disso aqui que eu tenho para você. Agora cabe a mim você falar: não, Satanás. Não. Se necessário, eu pago o preço. Posicionamento, irmão. Fazer o que é significativo, não o que é conveniente. Quantos de nós, irmãos, somos tentados a esconder a sujeira debaixo do tapete? É mais fácil, né? Para que limpar? Né? Esconde aqui. É mais conveniente. Mas Deus não te chamou para isso, irmão. Evitar a responsabilidade. Quantas vezes, irmãos, nós agimos como Pilatos? Quantas vezes nós lavamos a mão diante de um Jesus? Quantas vezes, irmão, as oportunidades de honrar Jesus, as oportunidades de engrandecer o nome de Jesus, nós resolvemos lavar as mãos. Não, não é meu, não é minha responsabilidade. Eu faço o que é conveniente, não o que é significativo. Deus tem nos chamado para um novo tempo. Amém? Você crê nisso? Né? Em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Irmão, as coisas vão estreitar. Eu arrisco dizer que 10 anos no máximo, né, as coisas vão estar bem estreitas para quem é crente, para quem é cristão. Pelo que o andar da carruagem, pelo como o mundo tem se comportado, a gente vai ver que o negócio vai ficar. E aí sim, irmão, você e eu vamos ter que estar alicerçado naquilo que hoje, nós estamos aprendendo, nas verdades. Por isso, o não tomar uma posição é tomar uma posição. O se isentar é tomar uma posição. O ficar em cima do muro é uma posição que você está tomando. Como você quer ser lembrado? Chamado. Provérbios capítulo 14, abra comigo. Provérbios capítulo 14, verso 26. Diz assim, a NAA: quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Aquele que teme ao Senhor, ele tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Sabe qual o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, para a geração posterior, para as futuras gerações? É ser alguém conhecido por temer ao Senhor. Oh, meu pai, meu vô, ele temia o Senhor. Porque a Bíblia diz aqui que aquele que teme ao Senhor, ele tem um forte amparo, ele tem alguém que cuida dele, e isso será o refúgio para os seus filhos.
quer blindar os seus filhos do mal, tema o Senhor, ame o Senhor, ande nos caminhos com o Senhor. Quer ser alguém que tenha, esteja escrevendo uma história, um legado, mais do que qualquer dinheiro possa deixar. Seja alguém que honra o Senhor, em que seus filhos possam olhar, olha, meu pai e minha mãe, eles honram o Senhor. São perfeitos? Não, porque ninguém é perfeito. Mas eles verdadeiramente honram ao Senhor, temem ao Senhor. Eu me lembro da minha avó. Eu ganhei a minha primeira Bíblia em 93, eu tenho até hoje, é o Novo Testamento. A minha avó, o legado que ela deixou. Legado. Ainda que eu passei anos, muitos anos, longe da igreja, longe do Senhor, mas uma semente foi colocada. Depois a minha tia, no caso antes, também, mas pessoas que foram investindo, e hoje eu olho, que maravilha. Minha avó era rica? Não. Mas um legado, uma história, algo que eu posso olhar, olha, verdadeiramente alguém que teme ao Senhor. E o que você tem deixado para o futuro? Como você quer ser lembrado? Como rei, aqui a Bíblia diz, Jorão, que se foi sem deixar saudades, ou como Davi, um homem que, ainda que não tenha sido perfeito, porque Davi teve seus erros, mas o Senhor, quando falava de Davi, falava como Davi, ele era como Davi, o homem segundo meu coração. Pensa comigo, irmão, você, um mero mortal, chegar num nível de ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que, ainda que Davi tenha tido seus erros, suas falhas, seus problemas, mas sabe qual que era o diferencial na vida de Davi? Arrependimento. Da mesma forma que ele errava, ele já se dobrava e lançava, Senhor, pequei, errei, falhei. Talvez você, precisa se arrepender. Hoje é o dia que o Senhor te chamou. Hoje é o dia de ceia, onde nós celebramos aquilo que Jesus fez por nós. Quer uma data melhor, irmão, para você acertar sua vida com Deus? Ainda que não tenha data, não tem uma data, todas as datas são perfeitas, mas quer um tempo melhor, para que você fale assim, Senhor, eu quero deixar um legado. Eu não quero ser conhecido como Jorão, que se foi sem deixar saudade. Vamos ficar de pé, a gente encerrar. Queria chamar o Ministério de Louvor. O texto que nós iniciamos ali na nossa conversa, Salmo 112, verso 6, ele diz assim: não será abalado, jamais abalado, será tido em memória eterna. O texto diz que o homem bem-aventurado, que teme o Senhor, ele não será jamais abalado, mas será tido em memória eterna. Por quê? Porque é um homem que deixou um legado, deixou uma história, deixou algo que a traça
que a ferrugem não corrói. Porque, irmão, dinheiro por dinheiro é bom? É bom. Mas não é eterno. Por isso, hoje quando você chegar na sua casa, você vai honrar a pessoa que te ganhou para Jesus. Seu familiar, sua mãe talvez, seu pai. Né? Puxa, mas meu pai e minha mãe, né, não foram exemplo de legado, de história. Mas você pode mudar hoje isso na sua vida. Eu não aprendi com eles isso, mas a partir de hoje, eu mudo a história da minha vida, da minha família, das gerações que virão. Porque eu entendi que eu não quero ir sem deixar saudade. Vamos, enquanto vai ser ministrada uma canção, queria que você orasse ao Senhor. Eu não quero fazer nenhum apelo aqui hoje, mas eu queria que você começasse a pedir ao Senhor o que você precisa fazer. Talvez você tenha abandonado aquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para algo e você abandonou, abriu mão. Ou a correria do dia a dia fez você colocar em segundo plano. Irmão, a seara é grande. Tem muita coisa para ser feita. Talvez Deus esteja nesse momento te chamando. A Bíblia fala sobre Paulo, o homem que, quando ele teve o encontro com Jesus, e foi um encontro verdadeiro, ali foi o ápice do que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele, do que Jesus estava fazendo. Mas o texto diz que Paulo, ele era ferido pelo Espírito Santo, já fazia algum tempo, ao ponto do Senhor olhar para ele e falar assim: Paulo, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que significa isso? Paulo, por que você está lutando? Recalcitrar contra os aguilhões significa um boi duro que não quer se voltar. E o aguilhão, ele era usado para espetar, para amansar aquele boi ou aquele animal. Então o que Jesus estava falando para Paulo: Paulo, ei, você recalcitrou bastante contra o meu aguilhão, mas chegou uma hora que Paulo se rendeu ao senhorio de Cristo. Quem sabe não é esse momento que o Senhor chamou você. Quem sabe o Espírito Santo não esteja em você, sabe, trabalhando na sua mente, no seu coração, sabe, você tem sido espetado, né, pela glória, pela presença do Senhor, e hoje é o dia em que você se prostra e fala: olha, me prostro a ti, Jesus. Eu não sei, eu creio que o Espírito Santo está falando ao coração de algum irmão aqui. Se essa é a sua condição, irmão, nós queremos dizer para você que há muita coisa a ser feita, há muita obra de Deus para ser feita nesse lugar, e você é uma peça fundamental para escrever um legado, não só na sua vida, na vida dos seus familiares, mas na vida da comunidade também. Nós temos alguns projetos sociais que estão acontecendo, homens, né, e mulheres que se doaram, têm se doado, mas nós precisamos de pessoas. Nós temos áreas para fazer, pessoas para tocar, vidas para ser transformadas.
e a gente conta com cada um de você. Por isso, enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria que você orasse ao Senhor. Senhor, eu quero um novo tempo, eu quero um novo nível. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Se você quiser se ajoelhar, quiser vir à frente, quiser sair do seu lugar, fique à vontade, irmão. Há liberdade na casa de Deus. Mas faça isso, irmão. Não saia daqui sem trocar uma palavra, sem declarar algo ao Senhor. Amém? Já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te peço.
Aleluia. Sim, meu Jesus. Nós oramos, Senhor, para que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração aqui. Sim, Jesus. Te dispomos, Senhor, ao Senhor, ao seu serviço, Senhor. Não retrocederemos, não olharemos para trás, Senhor. Olharemos para frente, para o alvo, para Cristo. Sim, Jesus. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor venha reavivar, Senhor, os desejos que estavam guardados, Pai, adormecidos nos nossos corações. Oh Deus, ao chamado que cada um tem aqui, Pai. Deus, eu oro em nome de Jesus. Reaviva, Senhor. Reaviva, Senhor, aquilo que tinha se perdido. Oh Deus, reaviva os ministérios, Senhor. Sim, Deus, ao chamado, Pai, que cada um tem, ao chamado, Pai, oh Deus, que o Senhor comissionou a cada um. Deus, eu oro em nome de Jesus. Começa a queimar em nosso coração sobre esse tempo, Senhor, sobre esse tempo, para esse momento, Senhor, para essa cidade, para esse bairro, Senhor. Oh Deus, o Senhor não vai precisar levantar mais ninguém. Nós te dispomos, nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos escrever um legado, nós queremos escrever nossa história, Senhor, em Ti, Senhor, em Ti, para Ti, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus. Oh Deus, coloca sobre cada coração, dá um entendimento, Senhor, sobrenatural daquilo que o Senhor tem, para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje não vou te pedir nada. Você chegou nesse lugar e falou para o Senhor: Senhor, o Senhor tem uma palavra para mim. O Senhor diz: eu tenho uma palavra para você. Eu estou reavivando o seu ministério, o seu chamado, aquilo que você foi comissionado a fazer. Senhor, mas eu não tenho capacidade. Senhor, mas eu não tenho condição. O Senhor te dará a condição. O Senhor colocará palavras na sua boca, assim como fez com Moisés. Cabe a você se dispor e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Então dá uma salva de palmas a Jesus. Deixa eu chamar o pastor Valdomiro. Aleluia. Você pode se assentar, nós vamos celebrar a ceia. Amém, igreja? Não sei se teu coração queima, igual o meu está queimando. Vontade é amanhecer aqui louvando, adorando esse Deus tão maravilhoso. Parabéns, gente, pelo louvor. A presença de Deus é forte nesse lugar, irmãos. O seu coração queima porque nós somos apaixonados por esse Jesus que entregou o seu corpo para ser moído naquela cruz. Ele pagou os meus pecados. Ele pagou a conta que eu não teria como pagar. Ele pagou a nossa conta. Ele riscou a cédula que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida. Ele se esvaziou de si mesmo, sendo Deus, e habitou entre os homens, se fez homem, e foi cuspido, foi escarrado naquela cruz, foi humilhado, mas Ele não desistiu de mim, de você.
Ele não desistiu de nos salvar. E quando nós entendemos isso, irmãos, não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Não há dinheiro, não há nada. Aquilo que o irmão falou, é só Ele que preenche esse vazio em nosso coração. E como é maravilhoso nós ter o privilégio de deixar nossa casa, deixar tantas coisas e estar aqui nessa noite, somente para adorar o Senhor, somente para adorar, para louvar, para bendizer o seu nome, para ter um coração grato. Irmãos, o culto não termina neste lugar, ele não começa neste lugar. O culto ele tem que ser 24 horas na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estarmos, nós poder estar adorando esse Deus até que Ele volte. Se Jesus voltar hoje, pensa, você vai ou você fica? Nós temos que tomar posse da salvação. Nós não podemos ter essa dúvida em nosso coração, porque Ele já pagou o preço. E quando nós confessamos a Ele como nosso Salvador, com o nosso coração cremos, nós somos salvos. Dá uma linda salva de palmas para Jesus, amém? O momento da ceia, irmãos, é um momento tão precioso, é um momento de nós alegrarmos nosso coração. Irmãos, não é momento de nós participar da ceia de cabeça baixa, com tristeza, não. É o momento de nós jubilar o Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos comprou, Ele pagou o preço, né? Esse suco que nós tomamos, né, representa o sangue de Jesus ali vertido naquela cruz, por nossos pecados. Ele lavou nossos pecados, né? O pão, quando nós partimos o pão, né, também representa o corpo de Cristo ali, né, naquela cruz que foi dado por nós. É a vitória, nossa vitória em Jesus. Então por isso nós temos que se alegrar esse momento, amém? Eu quero compartilhar contigo em 1 Coríntios 11, a partir do 23. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão ou beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não somos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Então aqui é bem claro, a gente entende muito bem, né, o que o Senhor está falando conosco, né? Não é o pastor, não é teu irmão, não é teu esposo que vai julgar você, né, se você deve participar ou não deve, né? Você conhece a tua vida com o Senhor, né? Nós não podemos estar presos num pecado, né? Nós devemos pecar, nós pecamos, mas nós temos que pedir perdão, arrepender, né? E colocar a nossa vida de volta na presença do Senhor, não deixar que o inimigo nos acuse dessas coisas, porque a ceia é algo muito importante, porque a palavra de Deus diz lá em João: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia.
E ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E da mesma forma ele fala aqui, nós não devemos participar indignamente, né? Senão nós somos réu do corpo e de Cristo, somos réu do corpo e do sangue de Cristo. Então a ceia, ela é uma espada de dois gumes, mas é aonde que o Senhor quer que nós andemos alinhado com a palavra, onde que o Senhor nos quer que nós andemos alinhado com a vontade, como o Leandro pregou agora, com a vontade de Deus. E por isso nós temos que se esforçar para isso, porque nós queremos, né? Jesus já fez a parte dele naquela cruz, agora eu tenho que fazer a minha parte de andar no caminho do Senhor, eu tenho que fazer a minha parte de todo dia me ajoelhar, pedir perdão para o Senhor, porque Deus deixou o Espírito Santo para que quando nós pecamos, acende uma luz na nossa mente, algo, o Espírito Santo toca em nós, ele não acusa, ele só apenas toca em nós para que nós possamos se humilhar e orar e buscar e pedir perdão, e ele sempre está pronto para nos perdoar, amém? Então por isso uma vez no mês nós fazemos celebramos a ceia, celebramos a volta de Jesus, né? Fazemos isso em memória do Senhor, nós renovamos a nossa aliança, que às vezes no passar do tempo a gente vai relaxando um pouquinho, né? E eu creio que esse é um momento de nós, se eu tenho que pedir perdão para o cônjuge, pedir perdão para um filho, pedir perdão para alguém, é o momento da gente pedir perdão, se acertar com o Senhor e participar desse momento tão precioso, tão alegre nas nossas vidas, amém? Então que nós possamos estar sempre atento, né? Quando nós erramos, o Espírito Santo ele nos toca, ele é maravilhoso, né? Ele nos convence do pecado e do juízo. Por isso que Jesus, quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo, e esse é o papel do Espírito Santo, e nós precisamos estar atento com isso, receber o perdão do Senhor e também poder liberar perdão para as pessoas, né? Erramos, falhamos, mas ser rápido em perdoar, porque isso faz parte da nossa salvação, amém? Quero que a igreja se coloque em pé, você que pegou a tua ceia, deve estar com você na tua mão, alguém está aí sem o kitzinho? Se tiver alguém, levante a mão que está sem, eles já vão servir aí, estão todos, está certinho. Quero pedir também para que você possa estar em família, se juntando mais aí, fazendo um grupinho de 4, 6 pessoas, sei lá, né, para nós poder estar compartilhando esse momento, amém? Abençoe a vida do teu irmão, declare na vida do teu irmão, amém? Nós vamos orar, vamos consagrar ao Senhor, né, esse alimento. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pai, nós somos gratos, ó Pai, pela tua presença neste lugar. Nós te louvamos, Pai. Pai, nós renovamos nessa noite a aliança contigo, ó Pai. A aliança de sangue, Senhor Jesus. Aquela aliança, Pai, que nos lava, nos purifica. Pai, nós fazemos isso, Senhor, em memória do Senhor, ó Pai, até que o Senhor venha, Senhor. Para que sabemos que um dia vamos participar contigo, Pai, na glória, Senhor, um momento glorioso, maravilhoso, ó Pai. E nós esperamos ansioso por esse dia, Senhor. Pai, obrigado, Deus, pelo sangue vertido naquela cruz. Obrigado, Deus, pelo pão que representa o teu corpo ali, Senhor, naquela cruz, que foi dado por nós, ó Pai, para nós, ó Pai, para a remissão dos pecados, ó Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Você pode participar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Se tem alguém que está com alguma enfermidade, quero chamar você aqui na frente e nós vamos estar orando por cura física, às vezes uma cura na alma, né? Você que está com alguma enfermidade e você quer receber uma oração, né? Venha rapidinho aqui para frente que nós vamos orar por você, amém? Deus tem dado esse dom de cura, Deus tem feito grandes maravilhas, e eu creio que Ele está nesse lugar e Ele quer restaurar a nossa saúde, amém? Em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém? Eu vou orar, encerrando, e daí já tem um recadinho bem rapidinho, amém? Deus amado, Deus querido, obrigado, Deus, por esse tempo, pela Tua presença, obrigado, Deus, pela Tua obra neste lugar, obrigado pelas vidas que aqui chegaram. Pai, eu coloco cada família aqui representada, Senhor, na Tua presença, que a graça, a paz, o consolo do Espírito Santo esteja com cada um deles hoje e sempre, em nome de Jesus. Entra nessas casas, nesses lares, ó Pai, coloca a paz, a alegria do Senhor ali, Senhor. Acampa seus anjos, ó Pai, nesses lugares, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quero dar mais um reforcinho aqui a respeito, né, do jantar de casais. Irmãos, não é só um jantar, mas é um momento romântico. Fala assim para a tua esposa, é um momento romântico, onde você vai receber muitos elogios, né?
É um jantar à luz de vela, num ambiente show de bola, muito bonito, vocês não vão se arrepender, né? Está sendo feito por pessoas especializadas nisso, amém? É o momento, irmãos, de você não deixar a tua esposa pegar em panela nesse dia, né? Porque você não é um gasto, é um investimento. Você vai investir R$100 na tua esposa, é muito pouco, irmãos, né? Vai ter gincana, vai ter brincadeira, é um negócio bem legal. Teve pessoas que já participou aqui, sabe que é um negócio legal, né? Eu acho que vai ter alguns brindes também, né, Shirley? Não sei. Mas eu sei que, vai ser legal. Gente, vocês têm até sábado para decidir. Mulherada, pega no pé seus maridos aí, não dá mole não. Vocês merecem um dia de descanso na cozinha, né, com um jantar legal, show de bola, amém? Então assim, converse ali com a Danila, ali nos fundos ali, e não deixe de participar, irmãos. Vocês não vão se arrepender, amém? E depois de um jantar desse, você está investindo na vida da tua esposa, aí depois é só jubilar, irmãos. Só aleluia, só glória a Deus, amém? Dá um abraço ao teu irmão, vai em paz.